Então, boa noite, gente. Hoje nós vamos trabalhar com o tema da FUVEST. Então, pensando sempre, né, que o tema da FUVEST é mais aberto, mais abstrato, e respondendo a pergunta aí da Maria Júlia Trevisan, como a conclusão da FUVEST, né? Então, eu vi várias redações da FUVEST de que os alunos tiraram notas boas, e a conclusão não precisa ser tão grande. A conclusão pode ser mais curta, tá? Então, não precisa ficar tão preocupada com a conclusão como do Enem, que tem que ter aqueles 5 itens. Você fechando o texto e retomando algumas ideias é o importante para a FUVEST. Depois eu vou mandar algumas para você, tá, Maria Júlia, para você ver. Tá bom, vai, obrigada. Tá? Vou mandar para você. Então, vamos lá. O tema dessa semana, a gente não pegou nada ligado à pandemia, tá? A gente pensou já num tema mais aberto, mundial, como a FUVEST gosta de fazer, né? Os temas da FUVEST não são tão centrados no Brasil. Já teve tema centrado no Brasil, mas a maioria dos temas da FUVEST, eles são abertos, né? Eles são mais filosóficos e pensando em questões mundiais, né? Não apenas aqui no Brasil. Então, vamos lá, você vai abrir o PowerPoint aí, Fê? Abro. Nós vamos fazer duas formas, gente. Primeiro, eu vou fazer a leitura da proposta. Não, a leitura da proposta primeiro, Felipe, ou o PowerPoint primeiro? Não, eu acho que é melhor a proposta. Você quer que eu abra a proposta? Porque eu acho que eu não tenho. Vou abrir, vou deixar você, aí você coloca a parte que você for falando, você consegue controlar. Vou liberar para você aqui. Tá liberado. Primeiro, então a gente faz assim, duas formas, né? Primeiro a gente faz a leitura da proposta, que é importante, e depois nós colocamos algumas informações a mais que o Felipe vai apresentar no slide. Então, dois momentos aí, tá? Nós vamos tentar terminar mais cedo, não ficar muito longo, porque eu acho que a outra vez ficou longo demais. Então, nós vamos tentar um pouco mais cedo, tá? Então, deixa eu abrir aqui, peraí. Eu tô abrindo aqui o Word. Bom, vou abrir mais. Tá dando para enxergar bem aí? Dá, gente? Para enxergar bem? Então, vamos lá, ó. Esse é o tema. Apropriação cultural. Uma polêmica. Então, é um tema, né, mais filosófico, e é um tema que a gente não copiou, a gente elaborou o tema, tá? A gente não copiou de nenhum outro tema que já aconteceu na FUVEST, que já foi proposto na FUVEST. E aí fala, o que é apropriação cultural? Né, primeiro. Então, vou deixar para o Felipe explicar, porque ele é o cara da filosofia. Então, primeiro, o que é essa apropriação cultural? Então, você quer que eu comece o slide já? Eu acho que seria legal, Felipe, aí eu vou okay. intercalando. Então, você desabilita aí para eu entrar com o slide? Então, essa polêmica da apropriação cultural, ela se deu alguns anos atrás, né? Não sei se vocês ouviram, né, falar dessa história, mas ela estourou aí nas redes sociais, como toda história que ultimamente vem à tona causa aí um certo bipartidarismo, né, duas posições críticas uma à outra, né, como tudo que está acontecendo ultimamente, né, tudo essa é politizado, também, né? Esse tema também que até caiu, né, já comentei com os alunos lá, da cultura do cancelamento, é um tema que ocorreu esse ano, que pode ser um tema de FUVEST também, né, pode ser um tema de cancelamento. Interessante. E essa apropriação cultural é outro. Sim, sim. Então, a apropriação cultural seria, assim, entre palavras, o quê? O uso, né, de elementos culturais de determinadas culturas aí que são minoritárias no sentido de que sofrem muito preconceito, serem utilizados principalmente com o objetivo mercadológico de venda, né? Mas, enfim,
nós vamos trabalhar um pouquinho melhor esse conceito, mas essa polêmica, assim, começou a ser recendida das redes sociais a partir do caso dessa menina aqui, ó, da Tawane. Alguém ouviu falar dessa situação da Tawane? Abre o slide, Fê. Não tá dando para ver? Não. Ah, acho que se por ele maior. Quer que aumente? Bom, pode deixar. 5? Assim? Não, né? Isso. Fica melhor. Eu tenho que mexer o negócio aqui, porque senão eu não consigo. Então, né, a Tawane, ela foi abordada, segundo ela fez um relato, se eu não me engano, no YouTube, né, alegando que no metrô, duas moças chegaram para ela e falaram, não, você é branca, por que você está usando esse turbante, né, que é uma peça aí mais ligada à cultura africana e tal, né, e as meninas falaram que não era certo ela utilizar, porque ela é branca, coisa e tal, e daí ela foi na rede social e mostrou, né, porque ela estava usando, ela tinha leucemia, né, e ela estava usando justamente para disfarçar a questão do cabelo, né, da ausência de cabelo. Então, o que aconteceu? Isso veio na mídia, e é claro, né, que causou muita polêmica, né, duas discussões aí antagônicas, né, se realmente ela foi uma apropriação cultural, né, se usar turbante, mulheres brancas usarem turbantes, é uma apropriação cultural, ou seja, você fazer uso de um elemento cultural de uma cultura que é subjugada para ficar mais bonito, para aparecer, enfim, ou, né, se isso é legítimo, se não existe, até porque muitos vão defender que as culturas, elas não são, digamos assim, conjuntos fechados, elas estão em transformação, elas são dinâmicas, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, é uma polêmica aí que pode cair, nós vamos tentar explorar e tentar entender outros lados dessa questão, tá certo, gente? Agora, né, Patrícia, na questão da redação, né, eu acho que se eu fosse escrever, eu tentaria abordar essas duas esferas, né, os argumentos assim, pró gente, e os argumentos contra. Lembrando que temas desse tipo, né, você não precisa falar que você é a favor da apropriação cultural ou contra a favor cultural. Não é isso, tá? Não é para você ser a favor ou contra. É para você defender uma tese de que a apropriação cultural pode ofender por diversos motivos, ou ela tem um lado de uma forma de ver e de outra. Você reflete sobre essa ideia, apresentando ali a tese de que a apropriação cultural causa polêmica, né, por divergência de opiniões, mas não que você vai ter que defender na sua tese que você é a favor ou contra, tá? Então, não é isso que você tem que ver. Mas você tem que ter uma tese ali, falando que essa causa opiniões contrárias, talvez até por preconceitos enraizados ainda, ok? Então, é isso. Então, esse daí foi, assim, o ponto. Daí vira e mexe e cai, né, na mídia, essa questão, né? A Anitta usa dread. Vocês vão ver, eu trouxe alguns exemplos aí para mostrar, né? Enfim, vamos lá, continuando. O que é apropriação cultural? A apropriação cultural é um mecanismo de opressão por meio do qual um grupo dominante se apodera de uma cultura inferiorizada, esvaziando de significado suas produções, costumes, tradições e demais elementos. É uma estratégia de dominação que visa apagar a potência de grupos históricos e sistematicamente inferiorizados, esvaziando-se de significados todas as suas produções, como forma de promover seu genocídio simbólico. Apropriação cultural e racismo são temas imbricados. Então, aqui foi uma foto deste ano, do carnaval deste ano, parece que faz tanto tempo, loucura que foi esse ano, né? Mas essa atriz, a Alessandra Negrini, é isso, Patrícia? Isso. Eu acho ela linda, maravilhosa. Ela tem 50 anos e... Tem o caso. Mas ela é muito bonita. Mas, enfim, fez muita polêmica, porque ela foi no carnaval vestida de índia, né? Então, levantaram essa polêmica, falaram, ser índio não é uma fantasia, olha só, né, quanto que esses indígenas estão sofrendo, né, a questão vou até falar um pouquinho depois do etnocídio, da extinção das suas culturas, né, enfim, tanta coisa que o índio tem vulnerabilidade,
é um desrespeito para com a cultura dele você vestir roupa de indígena e ir no carnaval, fazer festa. Enfim, né? Então reacendeu essa polêmica e ela, né, a atriz na época, ela falou que queria fazer uma homenagem aos indígenas. Ela não queria se divertir, desrespeitar, ela até, né? Mas enfim, isso reacende mais uma vez o debate, nesse debate, esse bipartidarismo, esse maniqueísmo que existe na nossa cultura e que tudo fica aí numa discussão de dois lados, né? Essa polarização, chegou a palavra, essa polarização que nós vivemos aí nesses últimos anos, certo? Uma coisa que eu queria falar para eles, Felipe, que enquanto a gente vai falando, né, já vão, se vocês quiserem anotar alguma coisa aí no caderno, já pensando, né, em algumas ideias que vocês podem utilizar. Por exemplo, o que a Alessandra Negrini, o caso da Alessandra Negrini pode ser usado como exemplo na redação também, tá? Então, algumas ideias que vocês quiserem observando aí para vocês fazerem o texto. Então, vai. Aí eu coloquei aqui 2 exemplos, né, que aconteceram aí recentemente. Esse primeiro, ele é o Tom Thibodeau, não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos políticos hoje mais respeitados do mundo, né? Ele é o primeiro-ministro do Canadá, um cara, assim, que, digamos assim, ele é bem equitativo, o ministério dele é composto 50% de homens, 50% de mulher. Enfim, ele tem várias políticas voltadas para a inclusão, questão sexual, questão de gênero. Enfim, é um cara, assim, bem, digamos assim, progressista nas ideias. E o ano passado estourou essa foto dele, um baile à fantasia, e ele fez, né, ele é branco, e ele fez uma prática que era muito feita nos Estados Unidos na década de 30 e 40, o chamado blackface, né, que é pintar o rosto de negro, né? Aí, no caso, ele se fez de árabe, né, não sei, de alguém do Oriente Médio. E essa foto, ano passado, vazou dele. Foi uma foto que ele tirou em 2001, ele não era primeiro-ministro ainda, né? E o ano passado, que ele estava concorrendo novamente ao parlamento canadense, essa foto vazou e causou muita polêmica. Ele veio a público pedir desculpas, enfim, né? Então, mais uma vez, essa questão aí de colocar a cultura do outro, né, no sentido de brincar, tirar sarro, diversão. Que, Paty, que você ia falar? Que ele foi visto como ofensa, né? Sim, como ofensa, né? Aí nós temos, Biel, gente, vocês conhecem mais do que eu, esqueci o nome, MC Biel? Quem é, gente? É isso? Eu não sei quem é. É o MC Biel mesmo. É o MC Biel. MC Biel também, se eu não me engano, ano passado, ele foi aí acusado, né, da apropriação cultural, porque ele fez umas trancinhas, né, uns dreads looks, assim, tipo um cabelo bem com trancinha, e ele gravou um vídeo, assim, que ele faz cara de mal, e falou, agora eu tô parecendo bandido, coisa do tipo, sabe? Então, daí já, né, as redes sociais já começaram a fazer a condenação dele, falando, tá vendo, ele tá usando cabelo afro e falando, né, que tem cara de bandido, olha o preconceito estrutural, olha o preconceito introjetado na fala dele, enfim, rebaixando, né, criticando ele, assim, eu acho que com todo, ao meu ver, assim, com toda a razão, por essa fala dele. Depois ele veio às redes sociais, falou que ele não pode nem trabalhar, que tudo que ele fala, ele é perseguido, que ele não quis dizer isso, ele só estava brincando, e coisas do tipo, sabe? Mas assim, pelo menos até onde eu vi, assim, gente, me desculpa, o que eu fiz foi errado, ele não fez, ele tentou se justificar. Mas são coisas aí que estão na mídia, vira e mexe, acontece um caso desse tipo, né? Que as pessoas aí, principalmente os movimentos, né, minoritários, movimento negro, movimento indígena, ou outras minorias, acusam aí de apropriação cultural, certo? Você quer falar alguma coisa, Paty? Não. Aí eu acho que, assim, interessante, antes da gente, de certa forma, né, destrinchar, falar
os pontos a favor e contra a apropriação cultural, é interessante tentarmos entender o que é cultura, afinal de contas, né? Estamos aí diante de uns conceitos mais complexos das ciências sociais, da sociologia, né, que estuda sociedades, e principalmente da antropologia, que é a ciência, né, que estuda por excelência a cultura. Existem vários ramos da antropologia, uma delas, que é uma das mais fortes aqui no Brasil, é justamente a antropologia cultural, que é o estudo das culturas, né, das variabilidades das culturas, das comparações, semelhanças, diferenças, enfim. E os antropólogos foram aqueles cientistas que, né, saíram principalmente dos países colonizadores, Europa e Estados Unidos, e foram, né, vivenciar o que era uma outra cultura no país. Malinowski, né, Bronisław Malinowski, o americano, foi um dos grandes aí antropólogos que fez isso. Ele viajou lá para as os países, para as pequenas ilhas da África, da Ásia, ali, Filipinas, Indonésia, para vivenciar como era a cultura deles, porque até então, né, os antropólogos faziam estudos apenas com os escritos dos viajantes, né, e Malinowski foi um dos primeiros a tentar entender a cultura em loco. Então, para você saber o que é uma cultura, segundo boa parte dos antropólogos, você tem que vivenciar, você tem que fazer parte dela. Mas, enfim, vamos lá, vamos tentar entender o que é cultura. Olha só. A cultura pode ser considerada um amplo conjunto de conceitos, símbolos, valores e atitudes que modelam e caracterizam uma sociedade. Envolve o que pensamos, fazemos e temos como membros de um grupo social. Nesse sentido, todas as sociedades humanas, da pré-história aos dias atuais, possuem uma cultura, e cada cultura tem seus próprios valores, suas próprias verdades. Então, nós, seres humanos, né, eu acho que é uma das principais diferenças que as ciências sociais estudam, aí estão falando desse viés das ciências sociais, é justamente esse, que o que diferencia os seres humanos dos demais animais são as questões culturais, né? Enquanto os animais estão condicionados por questões instintivas, nós não, nós temos os valores culturais que preenchem o significado da nossa existência. Você nunca vai ver, por exemplo, um cachorro com fome abdicado de um pedaço de carne. Agora, alguém que nasceu numa cultura hindu, por exemplo, que é vegetariana, assim, predominantemente, por mais fome que ele esteja, você colocar um pedaço de carne, ele não vai comer, porque os valores culturais se preponderam, certo? E como foi falado aqui, né, essa cultura nos acompanha da pré-história até os dias de hoje. Tem até um livro, hein? Não sei se está aqui, ó, do Harari, eu sempre deixo ele aqui do lado, que ele vai falar justamente isso. Não sei se quem não leu, gente, leia, maravilhoso esse historiador, aí o Yuval Noah Harari, ele até fala, né, o que fez o Homo sapiens sapiens ultrapassar o Homo de Neandertal, o Homo erectus, na escala evolutiva e se sobressair diante do mundo, é justamente o laço cultural, o significado que o homem deu para o seu mundo. Então, se não fosse a cultura, nós não evoluiríamos. Se não fosse a cultura, nós não estaríamos nesse patamar de existência. Graças aos conhecimentos que são passados, né, pela linguagem, que são sustentados, assim, são transmitidos de geração em geração, nós chegamos, né, ao domínio do planeta e as transformações profundas do planeta. Graças a isso, nós conseguimos viver embaixo da água, nós conseguimos viver fora do planeta, nós conseguimos viver no frio, no calor, enfim, né? Tudo é resultado da cultura, conhecimento que nós temos, certo? Então, aí algumas características da cultura, né? Ela não é inata. Ninguém nasce com cultura, né? Ela é adquirida socialmente. Durkheim, que é um pai da sociologia, vai falar bastante isso, né? Nós nascemos num mundo que já está dado. E a partir desse mundo, né, a partir das construções sociais, culturais, isso vai influenciando na minha identidade, na construção daquilo que eu sou. O Matheus até, ele vai assistir a aula depois, ele veio falar que na última redação ele citou, né, o Durkheim, que ele vai falar que o suicídio não é um fenômeno individual e sim social, e o Durkheim tem razão, né? O social, o cultural influencia muito nas coisas que pensamos individualmente, certo?
Colocado aí também, ó, a cultura ela é transmitida de geração a geração por meio da linguagem nas diferentes sociedades. A linguagem é importantíssima para a transformação cultural. O homem é um ser que consegue, né, através da linguagem, modelar a sua existência. A história só existe por causa da linguagem, né? A história começa quando o homem começa a registrar nas paredes da caverna a sua vida, o seu contexto, né? As religiões que nós temos, as maiores religiões do mundo hoje, elas se sustentam através da palavra, do livro sagrado, né? Antes de elas serem registradas nos livros, elas eram contadas oralmente. A ciência que nós temos, a filosofia, a literatura, tudo são, né, linguagens registradas de como nós pensamos, de como nós vivemos, certo? Que nos acompanham aí nesses milhares de anos que estamos aí no planeta. Milhares, milhões de anos. Como eu já falei, também a criação, a cultura é uma criação exclusiva dos seres humanos, incluindo a produção material e a não material. O que eu entendo por produção material e por produção não material? Produção material, por exemplo, as roupas, né, os tipos de construções. Produção imaterial, o pensamento, os mitos, as ideias. Digamos, né, você coloca aí a filosofia africana, por exemplo. É algo que eu nunca aprendi na faculdade. Fiz faculdade de filosofia, mas nunca foi falado de uma filosofia africana, só foi falado de uma filosofia europeia. Por quê? A nossa sociedade, o Brasil, ele é colonizado, principalmente, né, no campo das ideias, pela França, pelos ingleses, pelos Estados Unidos após. E esses países nunca olharam muito para as suas colônias, principalmente a África, né? Então, hoje nós sabemos muito mais no patrimônio não material dos europeus do que dos africanos, do que dos asiáticos, né? E nós temos aí a maior população de descendentes de africanos fora da África. Então, a história, as ideias, os valores fazem parte desse conteúdo não material. Gente, desculpa pelo cachorro do vizinho. Tá muito alto o bagulho, Paty? Tá, tudo bem. Mas acelera um pouquinho aí. Ó, então, aí algo que é importante, as culturas, elas são múltiplas e variáveis no tempo e espaço, de sociedade para sociedade. Então, não existe uma cultura, o mais correto é falar em culturas. Existem milhares, milhões de culturas e elas vão se transformando, elas vão se diversificando, elas vão interagindo com outras culturas e isso vai fazendo, né, vai gerando uma série de transformações. A nossa própria língua, se a gente for pegar um livro, né, pega o Machado de Assis lá nas primeiras edições dele, a escrita dele é totalmente diferente, né, Paty, do que é escrito hoje. Sim. Por quê? A cultura mudou, a nossa língua mudou, né? A forma que a mulher se porta na sociedade mudou, a forma que nós vemos o mundo mudou, e tudo isso influência, né, da cultura da sociedade. A cultura, ela é construída historicamente. Mas, enfim, vamos lá, que interessa. Falei muito de cultura aqui. Esse computador. Ó, alguns conceitos, isso é importante, ó. Aculturação. Influência de uma cultura diante da outra. Principalmente no mundo globalizado, é normal que as culturas se influenciem. Não sei quem já teve a oportunidade, por exemplo, de andar lá na Luz, em São Paulo. Né? Na Luz, não, na Liberdade, lá em São Paulo. Você anda na Liberdade, você vai ver muitas pessoas lá com letrado japonês, a culinária japonesa, muitos japoneses pela rua. Então, parece que você está numa parte do Japão, mas você está em plena São Paulo. Daí você atravessa a cidade, você vai no Bexiga. Bexiga já é colonizado por italianos. Você vai ver o quê? Restaurantes italianos, e tudo isso faz parte da identidade cultural de São Paulo. Então, a culturação, o quê? É o processo de influência de uma cultura sobre outra. Né? Nós temos o macarrão, a pizza, como patrimônio da nossa cultura hoje. Né? É normal nós comemos. Ninguém fala que está comendo comida italiana. Estamos comendo, né? Inclusive, o Brasil consome muito mais pizza que a Itália hoje. Então, esse processo nós chamamos de aculturação, tá certo? Aí existe um outro processo que nós chamamos de assimilação.
Assimilação é quando uma cultura ela se sobrepõe à outra até ela perdendo a sua identidade. Vamos falar aí, digamos, cultura indígena, por exemplo, né? Boa parte dos indígenas, eles foram assimilados pela cultura europeia que vivia no Brasil. Primeiro, né, com os jesuítas, que falaram que o tipo de crença do índio era errado, tinha que acreditar na religião católica, e depois, né, questão de roupas, de adereços, de economia, e hoje você pega, né, as etnias indígenas, elas estão tomadas pelo alcoolismo, pelo suicídio, justamente por causa desse contato, dessa sobreposição de uma cultura diante de outra. Né? E nós temos aí o etnocídio. O que é o etnocídio? É quando uma cultura tende a exterminar a outra. Digamos, aí podemos fazer essa comparação aí com o nazismo, por exemplo, né, que tentou exterminar a cultura dos judeus. Ou pegando no Brasil, aí, na Bahia, no século XIX, teve a revolta do Malês, né, que foram os negros que vieram da África, que eles eram proibidos de professar sua religião, o islamismo. Quem fizesse isso apanhava, ou até morria. E esses negros, eles fizeram uma revolta. Mas por que isso? É o etnocídio, você querer exterminar uma cultura. Esse etnocídio tem por trás o quê? A questão, né, de que existem culturas diferentes e uma é superior à outra. Existem os civilizados e os selvagens, por exemplo. Isso é uma ideia que existiu muito, né, principalmente aí no século XIX e na primeira metade do século XX. Outro conceito que vocês podem utilizar é o relativismo cultural. Né? O relativismo cultural ele está mais em voga hoje nas ciências sociais, que vai falar justamente que cada cultura tem sua forma de ver, encarar o mundo, de compreender a realidade, e que essas formas, nenhuma é superior à outra, são todas relativas. Certo? Etnocentrismo, né? Faltou um Tzinho aqui, gente, depois eu coloco. O etnocentrismo é a sensação de que a cultura de que a sua cultura é o ponto de referência para as outras. Por exemplo, aqui no Brasil existe muito esse costume, infelizmente, falar, nossa, fulano, seu cabelo é bom, hein? Para que cabelo geralmente nós falamos que é um cabelo bom? Para o cabelo liso. E as pessoas caracterizam como cabelo ruim o cabelo afro, cabelo crespo, né? Inclusive, eu fiz um teste hoje, né? Eu digitei cabelo bonito no Google. Apareceu, a maioria das mulheres que apareceram eram mulheres brancas com cabelo liso. Depois eu fiz o contrário. Digitei cabelo ruim. O que apareceu? Mulheres negras com cabelo afro. Então, você vê aí o etnocentrismo, né? Isso. Você colocar uma etnia no centro do mundo para julgar as outras de acordo com aqueles valores. Certo? Todos somos etnocêntricos em certa parte, porque nós nascemos com a nossa cultura de referência. Entretanto, né, isso é um exercício de desconstrução. Eu lembro, Paty, a primeira vez que eu fui para o Chile, que eles têm uma dança típica lá. Eu achei muito curioso, eu fiquei com vontade de rir, mas eu segurei, que é um tremendo desrespeito. Então, todos somos etnocêntricos em determinada parcela, e é um exercício racional tentar desconstruir isso. E o último conceito... Quando eu fiz, acho que eu até comentei com os alunos uma vez, quando eu fiquei morando em Londres, né, toda vez que alguém me via, falava assim, brasileira, samba aí pra gente. Brasileira, você mora na praia? Então, assim, né, para mim até me irritava. São os estereótipos, né, que se constroem para as culturas, né? Do jeito que a gente olha para japonês, a gente fala, nossa, esse é inteligente. Né? E aí tem um conceito interessante que dá para vocês usarem, que é o conceito de bricolagem. Esse conceito é criado por um antropólogo muito famoso, talvez o maior antropólogo de todos os tempos, foi professor da USP, né, morou um bom tempo no Brasil, que é o Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, ele morreu aí recentemente, uns 4, 5 anos, e ele falava que as culturas, elas são construídas como se fossem mosaicos, né, que
elas vão pegando, elas vão se apropriando de uma coisa ou de outra cultura, vão ressignificando, né? O que é um mosaico? Um monte de pedra diferente, regular de cor diferente, que forma um desenho. Né? Então, as culturas são isso, são criadas a partir de vários elementos de culturas distintas que entram em interação e criam uma nova cultura. Gente, estou sendo claro? Está difícil? Uma dúvida? Tá claro, Fê, só que nós vamos ter que acelerar um pouquinho mais. Então vamos lá. Vou tentar usar aí prós e contras o conceito de apropriação cultural. Depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo do WhatsApp um vídeo do Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, mais alinhado a ideias de direita, mais alinhado ao conservadorismo, e ele, claro, ele vai fazer uma crítica ao conceito de apropriação cultural. Ele vai defender que as culturas elas não são fechadas em si, que elas se influenciam, né? E ele traz até à tona o quê? Que virar moda, as pessoas usarem turbante ou fazerem dread no cabelo, é uma forma de você, digamos assim, enaltecer a cultura e não prejudicar. Então, ele vai defender esse ponto de vista, que isso é como se fosse uma homenagem, tá? E ele vai falar que você fazer esse patrulhamento, que eu não posso usar determinadas coisas porque eu sou branco, eu não posso ouvir determinadas músicas porque eu sou branco, eu não posso fazer isso porque eu sou branco ou porque eu sou negro, porque é uma forma de fascismo, ele vai trazer, de preconceito, que isso sim você escancara um preconceito, ferindo a liberdade individual das pessoas. Então... Mas é uma legal para citar, né, Felipe? Sim. O Pondé, né? Então, num dos parágrafos aí, é legal para citar a ideia dele, gente. Vou pôr depois o vídeo dele. Daí tem até essa charge, né, que vai mais ou menos nessa toada, né? Um rapaz assistindo aí um carnaval, e o politicamente correto, né, ele ficou apontando ali, mexicano, a apropriação cultural, a moça ali de egípcia, apropriação cultural, sabe? Tirando fiscalizando tudo. Ou seja, né, tudo passa por essa questão do politicamente correto. Então, até onde existe limite para isso? Das questões. E aí tem um texto do Linton, Richard Linton, né, que é um antropólogo, é um texto que está lá, está um pouco deturpado porque eu tirei de um livro, gente, mas ele fala sobre essa questão da pluralidade cultural. Olha lá, o cidadão norte-americano desperta num leito construído. Você vai ler depois, Paty, isso ou não? Ou posso ler? Eu vou ler depois na proposta, mas pode ler agora, porque eu já não leio mais. Tá. O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo o padrão originário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional antes de ser transmitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou doméstica na Índia. No restaurante, toda uma série de elementos tomada de empréstimo espera. O prato é feito de uma espécie de cerâmica inventada na China. A faca de aço liga feita pela primeira vez na Índia do Sul. O garfo inventado na Itália medieval. A colher vem de um original romano. Lê notícias do dia impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Então, vocês estão vendo, gente, umas coisas simples que eu faço, quantas culturas estão introjetadas ali? Né? Então, esse texto é muito bacana, depois vocês puderem dar uma lida, ele fala bastante disso. Né? Que não existe uma cultura pura. Todas as culturas são influenciadas e influenciáveis. Né? Aí, já que na questão da apropriação cultural, já mais defendendo que isso, né, o quanto isso pode ser nocivo. Né? Olha lá, como eu falei para vocês, a apropriação cultural consiste em usar elementos de uma cultura de um grupo minoritário para vender produtos e ganhar mercados. E isso é uma tônica da sociedade capitalista. Aqui nós temos dois cantores famosos de rock. Vocês sabem quem são? Conhece esse primeiro, gente? Alguém conhece ele? Conhece. Murilo, conhece? Você conhece, Patrícia? Não. Não conhece? Esse é o Chuck Berry, né? Ele tocava... porque a foto aqui não estava conseguindo... agora vi a... Uhum. Não estava conseguindo identificar. É o Chuck Berry. Chuck Berry, ele veio antes do Elvis. Ele tocava músicas rock and roll antes do Elvis. Mas quem foi colocado o rei do rock? O Elvis. Né? Os negros foram os primeiros a fazer o rock, mas quem se tornou o rei do rock foi o Elvis Presley. Então aí nós vemos a apropriação cultural. Por que o rei do rock não é quem inventou, né? Como Chuck Berry ou outros cantores, Little Richards, que vieram antes?
né? E aqui nós temos o Lou Johnson, que ficou famoso na década de 30 e 40, que ele foi um dos primeiros brancos a tocar jazz. E, assim, o jazz, na década de 30 e 40, ele era muito, sofria muito preconceito, como o funk sofre no Brasil, o rap sofre, como o samba sofreu. E como o do jazz começou a vender, né, ele se tornou o maior compositor, e quando ele se apresentar, ele fazia blackface, tá vendo? Ele pintava o rosto de negro para poder se apresentar, porque existia, né, a lenda de que ninguém tocava jazz como os negros, então ele ia lá e se maquiava de negro para poder tocar. Então, hoje o jazz, ele pertence até a algo, assim, acima, né, cultural, assim, de uma elite cultural, mas ele era, né, ele foi apropriado aí pelos brancos para poder vender mais, certo? Então, aí nós temos a filósofa brasileira Djamila Ribeiro, que é claro que ela vai fazer uma Murilo oposição. falou, não só o jazz, como o blues também. O blues também, né? Então, a Djamila falando, olha aí, ó, eu quando uso turbante na rua, as pessoas me apontam e me discriminam. Ao mesmo tempo, uma pessoa branca com o mesmo acessório é vista como moderna. Então, eu vou postar para vocês aí também um vídeo da Nathalie, né? É da Nathalie Neri, que é essa influencer que ela fala, e que dois homens, ela está comentando o caso do turbante lá da Tawane, que eu falei para vocês, que dois homens chegaram para ela nessa semana e falaram, nossa, corta esse cabelo, né, esse cabelo ridículo. Então, porque você determinadas pessoas, né, usar determinados produtos é legal e para os negros não? Para os negros é ridículo. Então, esse questionamento que ela vai trazer. Então, ó, a apropriação cultural, ela não fala sobre indivíduos, a Natália Neri argumenta, mas sobre sociedades. Então, ela fala que o problema não é uma pessoa usar, por exemplo, eu usar dreadlook, ou usar Rastafari. O problema é a mídia, né, fazer isso para vender, tirando todo o sentido daquele utensílio, daquele material, ou daquela ideia. Ó, devemos entender como o uso que o capitalismo faz de elementos simbólicos de determinadas culturas com interesse comercial, sem qualquer forma de contextualização. Então ela fala, usa-se muito dessas culturas, mas não está nem aí para explicar a história, o significado, é o que depois eu vou chamar de violência simbólica, né? E outra coisa que ela vai falar é a questão do ocultamento da história desses grupos minoritários. Ninguém está preocupado em ouvir a história, os porquês daquilo, mas sim em fazer uso porque é legal, porque é cool. Então, você vê muitos aí, por exemplo, estilistas fazerem apropriação cultural. Aí eu trouxe um conceito da sociologia, violência simbólica, do Pierre Bourdieu, sociólogo francês, que ele fala, o que é violência simbólica? É você justamente fazer isso, você pegar os símbolos de uma cultura e transformar eles em mercadoria. Por quê? Você não está respeitando, você está agredindo aquela cultura, né? Quando você, por exemplo, pega, sei lá, um objeto religioso de uma cultura e transforma ele numa marca, né? Você está violentando, você está tirando o sentido sagrado daquilo para aquela determinada cultura. Então, toda vez que existe essa agressão aos símbolos de determinada cultura, nós podemos usar esse conceito aí de violência simbólica do Pierre Bourdieu. Tá? Outro conceito que é interessante, que daria para casar aí, é o conceito de indústria cultural, de Adorno e Horkheimer, que eles vão falar, né, do capitalismo cultural, o capitalismo voltado para a venda de produtos. Porque para o capitalista, para o dono das empresas, ele não está nem aí para o sentido daquilo. O que ele quer é vender, né? Tem até uma foto famosa do Che Guevara num biquíni de um grande estilista. Então, o propósito dentro da indústria cultural é você vender, entreter a população, não importando a história, o conceito, enfim. É isso, gente. Algum repertorinho aí para tentar, né? Para que vocês podem utilizar. Paty, quer falar? Eu vou tirar aqui. Pode perguntar. Alguém falou? Não. E aí, o que vocês pensam? Como o Felipe colocou aí na perguntinha. Você acha... E aí, Maria Júlia, você usar um turbante sendo branca, o que você acha? Que é uma ofensa? É uma apropriação cultural?
Ai, Paty, sou tão difícil para falar minha opinião. É difícil falar, porque você fala assim, você não sabe, você não é negra, né? Você não se coloca no lugar, né? Então posso falar uma coisa que vai afetar uma pessoa negra, sabe? Eu não gosto de dar minha opinião por isso, porque eu não sei se eu vou estar certa ou se eu vou estar errada. Então, eu sempre fico no meu canto, assim. Tá, tudo bem. Alguém quer falar, gente? O que pensa? Você acha que não tem problema nenhum usar um turbante, um dread, não tem ofensa nenhuma? Ou qualquer outro elemento? A Alessandra Negrini, de Índia. Então, eu fico bem em cima do muro, por exemplo. Sabe, porque, né, é complicado. Eu, sinceramente, difícil tomar um partido. Eu entendo a reivindicação dos movimentos negros, né, eu acho que eles têm razão em outras coisas, né, só que, sei lá, muitas vezes essa questão desse intercâmbio cultural, ele é responsável por fazer a cultura conhecer. Às vezes o cara, não é porque ele é negro, mas ele se identificou tanto com a cultura Rastafari, e daí ele não vai poder usar, porque ele não é negro. Entendeu? Não sei, posso estar errado também, né? Mas eu acho que qualquer coisa ao extremo pode ser nocivo. Eu não vejo como uma ofensa, eu só vejo uma ofensa se for realmente usado como ofensa, sabe? Para ridicularizar, para humilhar. Agora, por exemplo, a pessoa que é branca usar um turbante, eu não vejo como uma ofensa à raça negra. Uhum. Eu só vejo se realmente foi usado com o intuito de ridicularizar, sabe? A raça. Mas é complicado mesmo, né, gente? Não é fácil. Quem escreveu aqui? Quem escreveu aqui, Fê? Acho que se você usar sem desrespeitar e zoar igual o Biel, tudo bem. O Léo. Isso, muito bem, Léo. Muito bom. Então, é uma Bom, coisa que vocês podem adotar aí, por exemplo, na conclusão do texto de vocês, né? Essa postura mais moderada, né? É legal também pensar no que o Felipe falou, que se você pode entrar como tese lá, que a apropriação cultural ela é prejudicial quando ela vira uma violência simbólica. Ele poderia usar assim também, Felipe? Sim, sim. Como uma tese, né? Respeita a cultura, uma inferiorização. Você apropriar-se da cultura do outro não é pode se tornar, se for uma violência simbólica. Essa é uma tese que pode ser defendida ali no texto, tá? Bom, vamos ler, então, os textos de apoio rapidinho, tá, gente? Que horas que é agora? 10 para as 8. 8 e pouco eu termino, tá? Os textos de apoio para a gente ir pensando, então, tá? O primeiro texto, a proposta, gente, vocês não vão achar em lugar nenhum, porque nós montamos a proposta, né? Aliás, o Felipe trouxe aí os textos de apoio, então vocês não vão achar a proposta aí, tá? O primeiro texto é esse que o Felipe leu. Aí eu até coloquei, ó, o texto na íntegra está lá no final. Se vocês quiserem ler o texto todo, tá, veio, eu coloquei só o pedaço na proposta. Perfeito, porque é um texto longo, né? Uma página. Isso, que é longo, né? Então, na proposta não vai ter um texto tão longo. Então, aí eu coloquei lá, o texto da íntegra está lá no final. Aí, gente, dentro desse texto, você está lá na prova da FUVEST, e aí você se depara com um texto desse, né? O que a gente pode pegar de ideia desse texto para você colocar na sua redação? Primeiro, que existe uma ligação entre culturas, né? Não tem como separar essas culturas. Aqui é cultura negra, aqui é cultura branca, e a gente só vai usar utensílios e coisas da cultura branca, utensílios da cultura negra, oriental. Ainda mais um mundo globalizado, me corrija se eu falar alguma coisa errada, viu, Felipe? Ainda mais no mundo globalizado, não tem como haver essa separação de culturas. Então, essa é uma ideia que pode pegar do texto 1, ok? Para ser usado num segundo parágrafo, ou num terceiro, e aí você pega essa ideia, constrói o primeiro período, falando que não há como haver uma separação de culturas, e pode entrar com o autor, falando, por exemplo, do Pondé, aí no segundo parágrafo, tá? Já estou dando a ideia aí, ó. Segundo parágrafo, por exemplo, você pode entrar falando que não existe como uma separação de culturas, que tudo está ligado, e aí você entra com o Felipe Pondé, né, Felipe, que dá mais para entrar nessa ideia aí, não é?
Tem outros pensadores que você pode usar, mas eu acho interessante pegar o Pondé. Isso. Aqui do texto 2, a FUVEST sempre traz charge, né? Sempre traz música, quadrinho. Aí o texto 2 dá para tirar uma outra ideia, né? Uma outra ideia que as pessoas estão sempre, né? Eu vejo duas ideias nesse texto. Primeiro, a pessoa que está usando a fantasia, ela nem tem noção que ela está fazendo algo ofensivo. Tá? Talvez por desconhecimento da cultura, talvez por falta de informação. Então, assim, a pessoa que está usando a fantasia, ela nem tem a noção que ela está fazendo uma apropriação cultural, tá? E também tem uma outra ideia aí, do extremo julgamento, né? Das pessoas estarem sempre julgando os comportamentos dos outros, sempre condenando o comportamento, como aconteceu no caso da Alessandra Negrini. No caso dela, eu vejo muito aí essa cena da Alessandra Negrini. Ela não viu que ela estava fazendo uma ofensa à cultura indígena, e já as pessoas observaram isso. Então, outra ideia que dá para ir, a divergência de opiniões. Então, cada um pensa de uma forma, cada um vê de uma forma. Então, aí o respeito de opiniões, a não condenação, né, a não ódio pela manifestação do outro, pode ter o diálogo, pode ter o debate, mas não o ódio, assim, né? Bom, texto 3. Se pensarmos em alguns adornos, como turbantes, dreads, cocares, pinturas corporais, e na maneira como estão inseridos na realidade brasileira, veremos que não só colaboraram para construir e manter um imaginário da mestiçagem ou miscigenação que alimenta, por exemplo, o mito da democracia racial, como se tornam símbolos de resistência para determinados grupos. Para além dos elementos de aculturação, como sincretismos e assimilações culturais, a interação nem sempre se dá de maneira tranquila e acaba gerando conflitos que remetem à questão do apagamento ou do esvaziamento de significados, abrindo a discussão sobre os limites de uso e gerando todas as controvérsias que desembocam na apropriação cultural. Não tem a fonte aqui? Ah, não, tem aqui embaixo. Tá. Junte-se a tudo isso as especificidades do capitalismo e da sociedade de consumo, e não será difícil concluir que a manutenção da dominação e do lucro, como demandas prioritárias, revela como as questões econômicas, num mercado cada vez mais desumano, direcionam o mundo moderno. Na esteira da indústria da moda, por exemplo, surge uma infinidade de denúncias de apropriação cultural. A falta de comprometimento ético com a história de alguns grupos impede que se conheçam minimamente alguns traços culturais e de identidade que deveriam ser respeitados. Aqui, gente, eu já Acho interessante. Pode falar, Fê. Não, eu estava estudando aqui para o tema, teve uma estilista que ela vestiu, né? Ela inspirou-se em escravos para fazer o desfile dela, né? Então, ela pegou as modelos brancas lá, colocou roupas como a das escravas. Então, né, eu acho que nesse texto aí esse livro eu tenho, inclusive, em PDF, se alguém se interessar, eu mando, do Rodney Williams, que é um antropólogo, né, coordenado, inclusive, pela Jamila Ribeiro. Ele vai criticar muito isso, né, apropriação cultural, como o capitalismo, né, se apropria de determinados conceitos, de determinadas ideias, histórias, e como ele vende isso. Teve até uma polêmica, né? Não sei se você lembra, Paty, disso, de um restaurante que fizeram, um restaurante chiquíssimo, que chamava Senzala. Né? Não lembro, Fê. Então, não lembro. Não. Teve um lance mais ou menos assim. Então, um desrespeito à história do povo. Então. Sim. Bom, aqui, gente, esse trecho, então, assim, o primeiro trecho lá, que fala sobre, né, a mistura de culturas, né, que não ter como separar essas culturas, é uma ideia para se colocar. Esse texto, eu acho, né, se eu fosse escrever a redação lá na FUVEST, eu partiria para essa ideia que o Felipe falou, na questão do capitalismo, do consumo, e como esse consumo, né, como capitalismo, se aproveita disso para o lucro. Então, esse é um lado negativo da apropriação cultural. É um lado ofensivo e preocupado no lucro e não na manifestação da cultura.
né, Fê? Eu acho que um outro parágrafo poderia entrar com essa ideia. E aí, qual autor que poderia, então, gente, fazer essa relação nesse parágrafo aí com... Eu vejo a indústria cultural, né, Felipe? Eu vejo colocar o Adorno e o Adorno na indústria cultural, Horkheimer colocando, eu sempre falo errado esse nome, colocando aí como, né, como a apropriação cultural sendo algo ofensivo nessa sociedade capitalista que pensa apenas no lucro, tá bom? Então, aí, ó, já tem duas ideias, tá, gente? Para o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo e para o terceiro parágrafo aí, né? Aí, depois, o texto 4, apropriação cultural é quando você adota alguns elementos específicos de uma cultura distinta à sua, por exemplo, formas de vestir, música, tal. Esses elementos, uma vez removidos de seus contextos culturais, podem assumir significados muito divergentes, ou apenas menos sutis do que aqueles originalmente realizados. Ou seja, uma pessoa branca de dreads pode ser vista como deslocada, mas uma pessoa negra com o mesmo penteado é encarada como suja. A apropriação cultural de elementos simbólicos da cultura negra são os mais problemáticos quando observamos o tema. Então, aí, olha, é uma outra ideia, é um conceito, né, que você pode utilizar no primeiro parágrafo, você pode utilizar no segundo, falando sobre a questão, então, que às vezes é ofensivo quando esse elemento é deslocado e da forma como ele é visto, né, encarado pela sociedade. Queria falar alguma coisa, Felipe? Não, é que você leu deslocada e descolada, né? Que o branco de dread é descolado. Desculpa, daí o negro é sujo. Isso. Desculpa, li errado. Então, essa é uma outra ideia. E o texto 5, então, assim, quando vai lendo os textos, vai pegando ideias, tá? Para montar. Gente, redação da FUVEST, tá? Eu estava comentando com o Felipe, é mais difícil de levar pronta, né? Redação da FUVEST, como do Enem, eu falo para vocês assim, já pega essa ideia, pega essa, pega essa, pega essa. A da FUVEST já é mais difícil você levar ali uma ideia pronta, que nem do Enem, porque trabalha tema social. Então, o que é legal? Você ter algumas anotações de autores, por exemplo, essa da indústria cultural, né, que a mídia é usada para vender, e a indústria, né, a cultura é usada como para vender, essa ideia você pode usar em muitas redações. Então, você deixa lá no seu caderninho, anotado. Autores que a gente já falou sobre a falta de empatia, a preocupação com o outro, também são anotações que dá para encaixar em muita coisa. Oi, pode falar. Ó, eu não sei se eu vou falar besteira, mas eu posso usar a Constituição, que ela fala que é direito de todos ter sua própria opinião, só que às vezes essa opinião pode machucar o outro, assim? Ou não tem nada a ver? Pode sim. A Constituição você pode usar, inclusive, né, para a questão cultural, tudo, né? Do respeito à cultura. Você pode usar nessa questão da opinião, também cada um tem sua forma de expressar. Como liberdade de expressão, né, Felipe? Liberdade de expressão, liberdade de cultura. Que pode usar sim, viu, Maria Júlia? Dá para encaixar. A questão da Constituição, né, gente, é um coringa, que eu já falei para vocês, que dá para usar em Declaração de Direitos Humanos, Constituição, são elementos coringas que dá para usar aí em todas as redações, inclusive na FUVEST, tá? E aí o texto 5, ó, entrevista com o rapper Emicida, sobre a questão da apropriação cultural, o rapper analisou, como criador, eu me aproprio de várias culturas. Não quero que ninguém venha me dizer que eu não tenho direito de usar um nome japonês na minha coleção de moda. Então, aí, olha a fala dele, né? Você vê um cara que é um ícone do movimento negro, né? Falando que tem que se apropriar, sim. Sim. Que não tem porquê. Se ele, né? Ele é um representante negro, ele quer usar um nome do japonês, por que não? Né? Então, essa é a ideia dele. Então, é uma outra ideia que pode aí ser discutida. E aí, para finalizar, a redação, né? Como que eu finalizo uma redação desse tipo? Aí falando para a Maria Júlia também. Uma redação desse tipo, você retoma alguns conceitos. Por exemplo, você falou aí
do consumismo voltado, né? Você falou de violência simbólica, e aí você retoma, tu fala assim, portanto, a apropriação cultural é um tema polêmico e pode ser extremamente agressivo quando... E aí você retoma algumas ideias. No entanto, por outro lado, e aí você retoma a ideia que você falou, por outro lado, a manifestação de a cultura, a globalização, todos têm acesso a diferentes culturas que devem ser respeitadas e não apenas criticadas. Então, eu só retomo as ideias que eu coloquei, tá? Com outras formas, uma outra forma, finalizo o texto ali, fecho o texto, e não preciso dar solução, nada, né? Não vou dar solução, não vou dar proposta de intervenção, eu só fecho as ideias, tá bom? Era isso, gente. Tentei ler um pouco rápido agora, para não ficar, né, para terminar em 1 hora, 8h05, para fazer em 1 hora, né, para não ficar, porque eu sei que fica cansativo para vocês. E aí, deu para entender o tema, Ana Lívia? Conseguiu entender o tema? Sim, Paty, eu tinha bastante dúvida sobre esse assunto e consegui entender sim. Muito bom. E é legal, né, gente? Porque eu também não sabia muito sobre esse assunto, viu? O Felipe veio falar, falei, nossa, Felipe, eu preciso... Porque sempre eu leio, assisto vídeo, porque eu também não sabia muito, não estava muito inteirada aí. Ainda mais desse ano de pandemia dentro de casa, parece que a gente fica mais ainda sem saber. Fica mais alienado ainda, né? E para mim foi legal também, sabe, discutir esse tema, e esse tema é um tema interessante que pode cair num vestibular mais abstrato mesmo. Como aquele tema que eu falei para vocês, da cultura lá do cancelamento. E aí, deu para encaixar também, João Paulo, deu para perceber, assim, o que você pode falar no segundo parágrafo, o que pode falar no terceiro, desenvolver as ideias? E aí? Deu sim, ele Deu? respondeu. Então tá bom, ele respondeu no chat. Então tá bom. Beleza, então, gente. Então é isso, gente. Até a próxima. Eu vou gravar aqui, até amanhã vai estar no YouTube, né? Isso. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem para mim, Patrícia. Isso, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Felipe também, viu? Perguntando alguma coisa, e aí é isso aí. Então, uma boa noite para vocês, tá, gente? Obrigada, viu, Felipe? Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite, gente.